Ou esses dois aqui são temporais, ou os dois são espaciais. Tá, aí tudo bem. Agora vai começar a mexeção de índice. Um índice temporal desce sem trocar sinal, por causa da métrica. A métrica é mais no sentido do tempo e menos no sentido do espaço. E esse índice espacial desce, fica com sinal menos. Isso, esse produto aí faz sentido. Vamos ver lá. Agora, esse I0, eu vou chamar de 0, vou botar 0I também com sinal menos. Então, foi só um abaixamento de... Eu abaixei esse índice e troquei o sinal. Não, abaixei 2 índices. Fiz isso aqui, ó. Então, abaixei 0, nada acontece. Abaixo o I, ganho um sinal menos. Só que menos F e 0 é mais F0I. Então, aqui fica ok. Aqui é a mesma coisa, desço esses dois. E aí aqui fica um sinal meio. Aí aqui desci esses dois, então fica com sinal menos, então fica menos 1/4. Aqui, desço o I0. Desce com sinal menos. Só que I0 é a mesma coisa que 0I, 0I. Eu troco o sinal aqui e ganho um sinal menos. Troco o sinal aqui e ganho um sinal menos. Então, F0I, F0I. Então, de novo, menos 1/4. Então, esses dois termos aqui são iguais. Dá menos 1/2. Então, F0I é o campo elétrico sobre C. Então, isso aqui é a componente I do campo elétrico. Aqui é a componente I do campo elétrico sobre C. Então, isso aqui dá o produto escalar de E com E. Então, isso aqui vai ficar o campo elétrico ao quadrado sobre C ao quadrado. Aqui, a mesma coisa. Campo elétrico sobre C, escalar campo elétrico sobre C. Só que vai aparecer com sinal menos meio. Aqui é 1 menos meio, então sobra 1 meio. Depois, esse termo aqui. Eu desço os dois índices espaciais. Não tem problema nenhum. Aí fazemos a nossa identificação. Esse cara aqui é menos epsilon I, J, K, VK. Esse termo aqui é menos epsilon I, J, L, BL. Agora, a contração dos índices, né? Epsilon I, JK, Epsilon I, JL, dá 2 vezes o delta de KL. Sinal menos desaparece, né? E produz esse fator 2 delta de KL, que vai justamente fazer o K ficar igual a L, vai produzir o produto escalar B com B. E vai dar um fator 2 que vai para 4 com meio. Então fica mais 1 meio de B2. Certo? Vamos fazer o seguinte. Aqui tem esse 1 sobre Mi0. Vamos tirar esse Mi0 daqui e vamos trazer esse Mi0 aqui para baixo. Vamos trazer esse Mi0 aqui para baixo. E aí agora, então isso aqui a gente já fez. Então, a componente 0, agora, C2 é 1 sobre Mi0 ε0. Então o primeiro termo fica 1 meio do ε0 é ao quadrado. E o segundo termo fica mais b ao quadrado sobre 2 Mi0. Então isso é a componente 0, 0 desse objeto de colocar. E aí a gente já sabe, já posso levantar esse índice à vontade, que é um índice temporal. Então isso aqui, o meio, essa energia aqui é justamente a energia acumulada no campo elétrico, a densidade de energia de um campo elétrico. E essa aqui é a energia acumulada num campo magnético. Então, nada mais justo do que a gente identificar essa grandeza aqui como sendo a densidade de energia acumulada no campo eletromagnético. Tá? Então, essa é a componente 0, 0. Vamos apagar aqui. Vamos pegar agora a componente 0. Pegar a componente I0. Vou botar 0 assim. Vou pegar essa componente agora, I0. Então vai ficar FI, Mi, F, Mi, 0. E esse delta é 0. 0, I é 0. Então não tem esse pedaço. Só que, como esse índice aqui é temporal, a única possibilidade é que esse índice seja espacial. Então aqui só pode ser um índice do tipo J. Então carrega o J para cá. E aí ele vai ter o truquezinho certo. Desce esses dois índices para poder fazer aquelas identificações. Desce dois índices espaciais. Não acontece nada. Aqui é FJ0, que eu vou chamar de F0J, mas aí eu boto um sinal menos. Então esses dois índices desceram sem trocar sinal.
Mas aí essa troca aqui fez esse sinal. Agora, isso aqui, vamos fazer a identificação. FJ é menos, com esse menos fica mais. Então vai ficar Epsilon J kappa, componente do campo magnético K. E esse cara aqui é o J sobre C. Certo, né? E aí, esse cara aqui está dando para nós, isso aqui é justamente esse produto vetorial. Isso aqui vou botar assim, vetorial B sobre C, componente JK, componente I. Então isso aqui é vetorial B sobre C. E aí essa é uma componente, que é o vetor de pai, tá? Chegando lá. Então, quando a gente tirar a equação de conservação, a gente vai ter, pegando essa equação, componente zero, a gente vai ter D0, T0, 0, mais TI, T e 0, igual a J, Mi, F, Mi, 0. Peguei a componente zero dessa equação. Porque a gente tinha isso aqui, ó. DI ρ igual a JI F de ρ. É isso que nós tínhamos. Aí eu peguei Ni igual a zero. E aí abri isso aqui, vai ficar DI, D0, T0, 0, mais DI, TI 0, igual a J0, JI, F de 0. Tá bem? Agora, então isso aqui, para nós, está dando. Esse cara aqui é 1 sobre C, derivada temporal da densidade de energia. Esse cara aqui está dando DI, está dando divergência do E vetorial B sobre C. E esse cara, e aqui eu tinha, está faltando um. Eu esqueci de dividir por miséria, né? Tá certo? Porque quando eu fiz essa equação aqui, quer dizer, quando eu tirei o tensor de energia momento, eu estou definindo tudo por miséria. Tanto é que eu dividi por miséria aqui e produziu esse epsilon zero aqui, então, perdão, isso aqui é 1 sobre miséria. 1 sobre miséria. E aí, esse C aqui vai cancelar com esse C aqui e sobra vetor B sobre miséria, que é o vetor de ponte. Então, fica derivada temporal da energia, mais a divergência do vetor de ponte, e aqui ficou, vou multiplicar essa equação por C. Multipliquei essa equação por C. E aí aqui ficou J0, F00, mais C, JI, F0. Só que F00 é claro que é zero, não tem? E aí, isso aqui é a corrente, então isso aqui é C, a corrente J, quer dizer, a componente I da corrente. Esse termo aqui eu vou fazer o seguinte, como a gente tem feito sempre, chama isso aqui de zero e troca para poder identificar lá, bota um sinal menos aqui. F0 é menos F0i. Então isso aqui é menos C, a corrente, e isso aqui é o campo escalar sobre C. Então, elétron sobre C, o C se cancela. Então a gente tirou essa equação de energia, derivada temporal da densidade de energia, mais a divergência do vetor de point, igual a menos J, escalar. Então, isso aqui já é o análogo daquela equação que nós tínhamos estudado para o campo escalar. Você lembra que lá para o campo escalar, a gente tinha obtido aquela corrente que era a corrente J que eu tinha colocado, mas a corrente sugerida lá pelo Daniel, DNI, KI, e tudo isso vezes a derivada do campo escalar. Era o termo que estava dando justamente a interação da corrente com o gradiente do escalar. Aqui está me dando a mesma coisa, a interação da corrente com o campo elétrico. Então, esse termo aqui, como a gente está vendo, ele está lhe dando a troca de energia do sistema eletromagnético. Tudo isso aqui é só fóton, vamos dizer, tudo é onda eletromagnética. Agora aqui tem a fonte externa. Então aqui eu tenho uma interação de troca, quer dizer, essa é o meu sistema eletromagnético está trocando energia, né, com esse sistema que ele encontrou. Quer dizer, a onda eletromagnética está vindo aqui e ela encontrou um sistema aqui,
pode ter cargas e correntes descrito por J.Mi, que eu botei no lagrangiano daquela forma, mas que na equação de conservação de energia aparece desse modo. Então esse termo aqui vai me dar a troca de energia do campo interagindo com a corrente. O campo magnético, então, ele não é afetado por essa corrente. Quem acopla com a corrente é o campo elétrico. Então essa é a equação de conservação da energia. Mas agora, nós já vimos, né, que nós temos aqui, podemos tirar agora dessa equação, deixa eu apagar essa equação aqui, deixa eu voltar aqui a nossa equação. Vamos apagar isso aqui. Vamos agora para a força. A força, quer dizer, a gente sabe então que a componente, né, I0 do tensor de energia e momento está ligado ao momento, ao vetor de point. E a derivada temporal do vetor de point é a derivada do momento. A derivada temporal do momento, dp dt, deve dar força. Então esse termo aqui, se a gente agora voltar a essa equação, que é dmi, como estava lá, né? Era dmi rho igual, né? Só dividir por μ0, e aqui a gente tem o J I F rho. Então, se eu agora vou pegar não a componente 0 dessa equação, vou pegar a componente I. Vou botar aqui a componente espacial e aqui a componente espacial. Então essa equação vai ficar D0, T0I mais DJ, TJI igual, agora aqui, J0, F0I mais J, índice espacial J, FJI. Vamos voltar lá a nossa expressão do nosso T, T-mini, T-mi-rho. Como é que era aí o T-mi-rho, Jadna? Ele era como é que era? Ele era F-mini, F-mi-rho, tinha um fator aqui na frente? F-mini, F-mi-rho, era assim mesmo? E aí aqui menos um quarto de delta mi-rho, F capa lambda, F capa lambda, era isso mesmo? Aí aquela sem fator nenhum. Era mais. Aqui é mais? Mini rho? Aqui é mais, né? E aqui não tem nada não. Certo? Beleza. Então, se eu pegar agora, eu preciso da componente 0i. Então, eu vou pegar μ igual a 0, ou igual a i. Então, μ igual a 0, ou igual a i não tem, que é delta de Kronecker. Então, vai ficar μ igual a 0, ou igual a i. Então, aqui, como aqui é 0, esse índice só pode ser espacial. Então, aqui vai ter que ficar o índice J, e aqui vai ter que ficar o índice J. F0J desce menos F0J. Então, isso aqui é o campo elétrico, componente J sobre C. Isso aqui, então, menos, né? Então, menos campo elétrico, componente 0 sobre C. E esse cara aqui também tem um menos, então vai ficar mais epsilon, J, I, K, campo magnético, componente K. E aí, aqui eu tenho, boto aqui um sinal menos, troco esse I por J. Então aqui vai ficar menos 1 sobre C, e aí aqui nós vamos ter E vetorial B, componente I. Só que o momento é T, o índice I está em cima. Então, quando eu levantar esse índice, esse sinal aqui vai ficar mais. Então, eu vou ter. E aí eu tenho aqui 1 sobre 0, que eu estou sempre esquecendo, perdão. Então, o que eu vou ter aqui vai ser 1 sobre C, derivada temporal do vetor de Poynting, que eu estava chamando de quê? Que era E vetor B. Vou chamar o vetor de Poynting, vamos chamar de P. Que era o E vetor B sobre μ0, então eu tenho 1 sobre C2 aqui na verdade, e aqui mais dj do TJI. Agora o que eu vou ler do lado direito? O que eu vou ler do lado direito é esse termo aqui, o J0, que é o J0, a gente associa lá, é C vezes ρ, F0I é o campo elétrico sobre C. E aqui, J é a componente J da corrente euclidiana, e aqui epsilon J e K dk. Esse sinal aqui
Opa, esse sinal aqui eu troco, eu tenho JK, troco esse sinal aqui com, tem um sinal, vamos ver aqui, tem J, F, J, I. Tem um menos aqui, por causa dessa identificação. E aí quando eu troco esses índices aqui, isso aqui vai ficar JK, JK, vai ficar J vetor bicomponente, vai ficar mais aqui, mais J vetorial. Então esse C cancela com esse C, ó, que a gente obtém do lado direito. A expressão da força de Lorentz. O que está acontecendo é que essa onda está chegando, está encontrando esse meio aqui, e aí a força de interação entre esse meio contínuo de cargas e corrente com o campo eletromagnético que está invadindo essa área é justamente a densidade de força. Isso aqui é carga por unidade de volume, então fica carga por unidade de volume vezes E. Então é a força de Lorentz por unidade de volume. E aqui é a carga por unidade de tempo, unidade de área. Quer dizer, isso aqui é ρ vezes V. Vezes V. Então, equação de continuidade. Quer dizer, a corrente é ρ vezes V. Então, isso aqui é carga por unidade de volume. E isso aqui é a força magnética por unidade de volume. Então, do lado direito, o que a gente tem é justamente a densidade de força de Lorentz. Que é o que a gente estava tentando ver. Quer dizer, a gente estava vendo, em geral, né, que justamente para ler a força, se você quiser estudar a interação de um campo com uma corrente com a qual ele se acopla, coloca o termo no Lagrangiano, deriva o tensor de energia e momento e pega a parte espacial. Se a gente pegar a parte temporal aqui, a gente está vendo a equação de conservação, energia e momento. Se a gente pegar aqui a parte espacial, que a gente está tirando do fundo do lado direito, se houver essa corrente, é a força. Então era essa a coisa que ficou na aula passada, né, que tinha que ser melhor esclarecido. Ponto, estou quase acabando aqui. Isso foi a formulação que nós fizemos, sem olhar formalismo canônico. Pegamos o Lagrangiano, tiramos a equação de campo, iteramos com a variação do campo e tiramos o tensor de energia momento, a força, etc. Agora, só para preparar o clímax para a aula seguinte. Agora, José, então, essa força de Lorentz, ela tinha sido determinada experimentalmente, né? Ela começou experimentalmente. Depois, com o formalismo de campos, você viu como chegar a ela. Mas é uma coisa um pouco... Quando que ela foi determinada? Porque ela veio meio indiretamente. Quer dizer, tinha a força de Coulomb, depois veio a força de... a experiência de Biot-Savart, e a experiência de cargas de correntes que se atraíam, se repeliam, cargas com correntes. Quer dizer, tudo isso, o eletromagnetismo, foi uma construção muito fenomenológica. Depois é que a gente foi depois de estabelecendo. Coulomb e Biot-Savart, essa expressão... já era conhecida. Carga... Já tinha escrito? Já tinha escrito. É de 1830? Não, mais depois, eu acho. Acho que essa equação aí, quer dizer, não vem daí, ela um pouquinho antes das equações de Marx, você já tinha essa equação que dava a relação entre a força, entre a velocidade da partícula e o campo e a interação magnética. O campo magnético é uma partícula com velocidade, e um campo magnético dava essa força. Você tinha antes de Marx? Já tinha antes de Marx. E por que ficou com o nome de força de Lorentz? Eu acho porque depois você reuniu tudo da forma covariante, Lorentz que fez o formalismo totalmente covariante e ficou aquela força, essa densidade de força, isso aqui que a gente chama, na verdade, força de Lorentz, eu acho que é isso. Bom, então, olhando o formalismo... Só mais uma vez repetindo, é um pouco mágico para mim, né? Se você pegasse o Biot-Savart e dissesse, não, isso aqui está derivado disso aqui, uma lei de conservação. Sim. Porque o cara de força é uma coisa meio assim, meio newtoniana, assim, Claro. eu estou agindo ali, não tem essa dimensão maior, né? É gostado, né? Eu acho que, assim, quer dizer, a construção, tudo isso aí foi ficando claro muito depois, mas o eletromagnetismo, quando foi escrito, né, quer dizer, até a década de 20, nada disso, estava tudo meio solto, porque não se tinha um formalismo covariante. Quer dizer, com o formalismo covariante que se estabeleceu, né, a partir da década de 20, aí essas coisas ficaram mais coisas. Você reobtém tudo aquilo que, fenomenologicamente, você tinha introduzido no modelo. Você criou uma teoria partindo da experiência. E aí agora você tem uma formulação mais organizada e te reproduz todos aqueles resultados que você tinha. Eu acho que é um pouco isso. Mas acho que essa formulação, que você está chamando de mais organizada, para mim é a única, na minha pequena visão de física, digamos, é a única experiência real da gente com física teórica. Sei. Porque, vamos dizer,
você está fazendo isso no fundo, depois você descobre que é para espio 1, mas por resto é tudo a mesma máquina. Não tem assim uma novidade. E aí que você, no eletromagnetismo, se torna assim a grande referência, né? Não apenas experimental, mas como proceder teoricamente. É o paradigma para as teorias de campos. O campo eletromagnético, tudo que você está fazendo no campo eletromagnético, depois você estende para os demais campos. Você mostra que tem um formalismo universal. Qual é a universalidade que está por trás de tudo isso? É a invariância da velocidade da luz. Quer dizer, a formulação covariante que está na base da relatividade especial, que te faz ver tudo aquilo que você fez para o eletromagnetismo, não é um caso particular. É o caso particular de uma estrutura muito mais geral que se aplica a todos os outros campos. Né? Mas eu acho que, por exemplo, incorporar força nas equações não é uma coisa trivial. Não, certo. Claro. E aí agora você não está mais falando de força para partícula puntiforme, você está falando de força para o objeto contínuo. Você tem uma distribuição contínua de cargas e correntes, tem um campo que é uma coisa contínua, você está falando dessa força agora, uma coisa mais coletiva, né? Uma força para um agregado. Né? Eu acho que é uma coisa não trivial, sem dúvida. Por isso que essa formulação é muito importante, é muito assim, possante por isso. A gente sempre em física é muito levada a muita mistificação. Sim. E a gente sempre também, cada um sabe um pouquinho, e a mistificação entra muito assim. E digamos, o que a gente acaba entendendo é que você tem spins. Então o eletromagnetismo é spin 1 e depois assim a mistificação da gravidade geral, é uma partícula para spin 2, fazendo todo esse mesmo mecanismo aí. Não tem nada de espaço-tempo, coisa desse tipo. Pode ser como intuição, sei lá. Tudo isso tem mas digamos, a roda está aí, entendeu? Assim, a roda que vai girar é isso aí, nada mais. E se pegar a equação do Dirac, vai girar a gente vai ver que no curso, eu não fiz ainda, mas mais ainda vamos ver depois quando a gente for fazer a teoria de Gauge mesmo, quer dizer que nada disso precisava ter sido construído assim. Eu poderia ter construído todas as equações de Maxwell com base numa coisa muito simples. A gente quer construir uma equação de campo relativística, partícula que vai se propagar com a velocidade da luz, e que seja uma partícula vetorial transversa. Eu vou dar só essa informação. A partícula tem massa de repouso zero e a partícula produz uma onda, um fenômeno propagatório transversal. Com isso você tira as equações de Maxwell. Então, se você não conhecesse as equações de Maxwell, não conhecesse nada, conhecesse apenas isso, eu quero descrever um fenômeno físico que seja a propagação de uma onda que tenha a velocidade da luz e que seja uma onda transversa. Só isso. Ela tenha dois modos, ela seja uma onda transversa ao plano de polarização, ao plano de propagação. Se eu te dar só esses dois dados, você constrói as equações de Maxwell e aí você tira tudo, a equação de Maxwell, aí você acopla com uma corrente, quer dizer, tudo isso sai. E aí você diz, isso eu posso fazer a mesma coisa para o spin meio? Posso. Posso fazer a mesma coisa para o spin 2? Posso. Você tira a gravitação. Então, quer dizer, eu acho que a força toda está na relatividade especial. Quer dizer, a relatividade especial, ela te faz uma leitura do espaço-tempo onde você descobre um conceito, que é o conceito de campo. O que é o campo dentro do espaço-tempo? O campo é uma representação do espaço-tempo, ele é um produto do espaço-tempo. O que é o campo escalar? É a representação 0, 0 do grupo de Lotz. O que é o campo espinorial? O outro campo de Dirac. O que é o campo de Maxwell? O que é o campo do Graviton? Todos os campos, então, eles saem como objetos que representam, eles representam um setor do espaço-tempo. Então é como se o espaço-tempo, fosse dividido, o espaço-tempo aqui, ele fosse dividido em várias camadas, a camada escalar, a camada vetorial, a camada espinorial, a camada tensorial. Então, porque o espaço-tempo é dividido em camadas. Alguns fenômenos excitam só algumas camadas. Um fenômeno eletromagnético ele pode excitar essa camada, vamos dizer assim, o elétron. Então, o eletromagnetismo ele mexe com essas duas camadas. A gravitação já mexe com essas camadas todas. O mecanismo de Higgs mexe com essas camadas aqui. Então, é como se o campo, ele, vamos dizer, dentro dessa visão um pouco mais assim, fundamentalista, o campo, ele divide, quer dizer, então, o espaço-tempo é todo dividido em camadas que correspondem a esses campos. E essas camadas, elas podem ser excitadas ou não por uma certa interação. Quer dizer, a interação eletromagnética excita a camada vetorial
e pode excitar a camada espinorial, que é a camada carregada, são os elétrons, os pósitrons, a matéria, vamos dizer, a matéria fermiônica carregada. Então, quer dizer, então, se você pensa no campo dessa forma, você consegue tirar muita coisa, porque você já começa a ver que esse campo, ele está te dando vamos dizer, informações que estão escondidas nele sobre fenômenos que podem acontecer no espaço-tempo. Eu acho que a teoria de campo é muito possante por isso, porque ela faz uma radiografia, né, para você, é como se fosse uma tomografia do espaço-tempo. Você começa a descobrir as camadas do espaço-tempo e começa a ver que certas interações mexem só com certas camadas, né, deixam outras camadas inertes, outras interações mexem com todas as camadas. Então, eu acho que é isso que possibilita você ver essa universalidade. Porque aí você vê, todos os campos são camadas do espaço-tempo. Então, tudo que vale para uma camada, vale para outra. A questão só é saber combinar as camadas. Eu pensaria dessa forma. Assim, se eu tivesse que dar esse conceito assim, de uma forma mais fenomenológica, assim, de uma forma mais primária, né? É como se você, quer dizer, na verdade é isso, você pega o teu espaço, porque o espaço-tempo está puro, é x e t. Aí você descobre que você não altera o conceito de medida do teu espaço-tempo, quer dizer, você tem a métrica que determina as distâncias desse espaço-tempo, ela é invariante por um conjunto de transformações, que estão, no fundo, testando a geometria do teu espaço-tempo. E aí, essas transformações, elas dão origem a esses campos. Esses campos são representações dessas transformações. Então, o campo é a coisa mais importante de um espaço-tempo, porque ele está dando para você uma radiografia de como é o teu espaço-tempo. E aí, as interações entre esses campos, elas vão colocar essas camadas em interação. Aí elas vão mexer no teu espaço-tempo de acordo com a interação entre as camadas. Eu acho que a gente pode pensar assim. Por isso que tem uma universalidade muito grande. E aí depois, a questão, quando você vai olhar esse campo do ponto de vista quântico, aí você vai pensar, o que são as partículas, né? Nessa associação, campo que é radiação, partícula que é matéria, então o que são as partículas? As partículas são excitações dos campos. Então essas partículas são aquele regime dos campos em que eles oscilam, é a parte propagatória do campo, mas um campo não é só isso. O campo não é só propagação, o campo pode ter uma estrutura mais fundamental. Quem é o estado de mínima energia, aquela camada de campos, ela pode vibrar com qual é o mínimo de energia? Isso aí vai definir para você o vácuo associado ao campo. E aí, o que é a partícula? A partícula é uma flutuação em relação ao vácuo. Você precisa, mecânica quântica é sempre, você precisa de um ground state. E estado excitado é aquilo que é energia a partir do ground state. Você dá energia ao sistema, então o sistema acessível. Então, do ponto de vista da teoria de campo, você vai ver isso. O meu campo, ele determina o vácuo. As partículas associadas a esse campo são flutuações do campo com respeito a esse vácuo. Então, você precisa, antes de mais nada, definir, né, o vácuo, que eu digo é o ground state, o estado de mínima energia que o campo pode ter, pode configurar. E aí, as partículas elas vão aparecer como sendo estados excitados, né, que é exatamente como na mecânica quântica, estados de energia mais alta em relação a esse ground state. Agora, a questão é como esse ground state se forma. Essa questão a gente não sabe responder para QCD. Essa questão a gente sabe parcamente responder para as interações eletrofracas e para a interação eletrofraca em geral. E essa questão a gente não sabe responder para a gravitação quântica. Talvez o maior problema da gravitação quântica é que nós estamos falando de gravitação quântica, é graviton, a interação de graviton. Mas esse graviton é partícula em relação a qual ground state? Qual é o vácuo da gravitação quântica? Ninguém sabe. E aí isso pode ser um dos problemas, porque se você não conhece bem o vácuo da teoria, como é que você pode falar de partícula? Quer dizer, se você não tem um estado fundamental, quer dizer, partícula você só define como excitação, flutuação em relação ao estado fundamental. Se você não tem estado fundamental, você não sabe direito o que é estado excitado. Você só pode dizer se vive um estado excitado se você souber o que é o estado fundamental. E partícula é como se fossem os modos excitados de um campo em relação ao que é o vácuo. Mas o que é o vácuo? É o vácuo que aquele campo define. Só que para definir o vácuo de uma interação, quer
dizer, quem é o vácuo gravitacional? Quem é o vácuo de Young-Mills? Quem é o vácuo da QCD? Quem é o vácuo da eletrofraca? Essas questões é que estão muito em aberto ainda. Então, mas eu acho que o campo te diz tudo. Quer dizer, a ideia do conceito de campo ele é tão importante por isso. Ele está fazendo para você, como você falou, ele faz uma leitura do espaço-tempo. Não tem geometria, não tem nada. A geometria vem dele. Se você quer falar de uma geometria, a geometria, quer dizer, o campo é a coisa mais geométrica que um espaço-tempo pode ter. Tá? Dá para terminar por hoje? Então a gente faz assim. A gente na próxima aula retoma, na próxima aula que a gente vai fazer.